Oficialmente começamos a primeira semana de 2026. Isso porque 2026 só começa dia 5/1, gente. Segunda-feira é quando nós finalmente voltamos para nossa rotina. E vou aproveitar para começar o primeiro vídeo real oficial do canal. Isso porque todos os vídeos que eu soltei esse ano, que foi um vídeo só na verdade, mas os vídeos que eu soltei no fim de ano, eu tinha gravado antes e aí eu tinha deixado tudo preparado, editado, já para postar, para que eu tivesse um período de férias nesse fim de ano, né? Então Natal e Ano Novo foi muito tranquilo por aqui. Isso porque eu consegui me organizar pra postar os vídeos, né, conforme eles iam dando o tempo certinho, eles já estavam prontos e eu só ia postando. Então deu super certo. Eu já fiz algumas leituras nesse fim de ano, tanto no ano passado quanto nesse ano, e eu acho que é legal comentar com vocês. Então, nessa primeira parte do vlog, eu vou fazer um resumão de tudo que aconteceu e de tudo que eu vou fazer esse ano, principalmente nessa primeira semana que vai ser decisiva para eu entender tudo que eu vou fazer esse ano. Eu criei uma tradição própria de fim de ano e eu venho fazendo essa tradição já faz algum tempo, que é ler e assistir coisas de romance. Então, geralmente nesse fim de ano, eu aproveito para reassistir os meus filmes favoritos de romance, ou pegar algum livro de romance para ler, ou fazer alguma releitura de romance que eu queria fazer. Então é realmente um período muito tranquilo para mim, ou pelo menos eu tento fazer ser um período muito tranquilo para mim. E no final de 2025, eu decidi fazer uma releitura. Na verdade, eu tava com muita vontade de ler um romance, eu tenho vários livros de romance aqui na minha estante. Aí eu fiz uma enquete lá no grupo de membros e as meninas escolheram esse livro, que era uma releitura, mas tudo bem porque deu super certo. Deixa eu pegar os livros pra comentar com vocês sobre eles. Sim, consegui ler Mariana Zapata, que foi uma coisa que eu fiz pouco no ano passado. Então deu certo de eu ler When Gracie Met the Grump na última semana de dezembro, na verdade. Então foi entre Natal e Ano Novo, eu estava relendo esse livro, porque esse livro eu li logo que ele foi lançado, em 2022. Eu lembro que eu fui fazer não sei o que na Amazon, eu fui procurar alguma informação sobre a autora, porque eu precisava. E aí, quando eu entrei na página dela, eu vi que esse livro tinha acabado de ser lançado e todos os livros da Mariana Zapata em inglês estão no Kindle Unlimited, então eu imediatamente aluguei e li logo assim, no mesmo mês, se não for no mesmo mês, foi no próximo. E eu gostei bastante desse livro da primeira vez que eu li, tanto que agora eu estou adquirindo os livros da Mariana Zapata físicos, gente. Eles estão aqui atrás de mim, ó. Eles não aparecem em todos os livros, porque geralmente a minha cabeça fica bem aqui na frente deles. Mas uma coisa que eu estou fazendo, que eu estou me propondo a fazer, é justamente conseguir os livros da Mariana Zapata físicos, em inglês no caso, porque ela é a minha autora favorita de romance, assim, ever. É a número 1, top 1. Eu gosto de todos os livros dela, mesmo os que eu me decepciono, eles são um ponto de muito conforto pra mim. Então eu estou adquirindo os livros físicos. Esse daqui foi um que eu consegui comprar não sei quando, mas também não faz muito tempo. Ele é o maior da Zapata, eu acho que de todos que ela lançou. O Wait For It, acho que chega muito perto desse, também é bem grandão. Mas esse daqui tem 600 e... eu diria umas 615 páginas aqui. Então foi uma releitura super legal de fazer. A metade pro final desse livro é super icônica e gostei bastante. Depois, quando o ano virou, na verdade acho que dia 30 de dezembro, eu tava na dúvida se eu começava outro livro ou não. Porque eu sou muito dessas, assim, eu gosto de ler, só que eu não tenho certeza se eu começo ou não no fim do ano, sabe? Acho que todo mundo passa por isso, né? Mas dia 30, então, eu decidi pegar outra leitura e aí foi a que eu passei a virada com ela. Então eu comecei em 2025 e terminei ontem, dia 4 de 2026, que foi Hands Down, também é da Mariana Zapata. Esse livro aqui já é um pouco mais antigo. Esse daqui eu acho que foi lançado em 2022 e esse daqui em 2020, se eu não me engano. Esse livro é muito legal porque ele é de um protagonista que a gente já viu ele antes. Ele é o melhor amigo do protagonista de A Muralha de Winnipeg e Eu. Então ele aparece em A Muralha, ele faz parte da história, ele é bem ativo, aliás. E agora nós temos a história dele, então eu gosto bastante porque tem várias pessoas que aparecem assim, um no livro do outro, sabe? E eu estou lendo esses livros, não vou entrar em muito detalhe, porque eu sempre prometi pra vocês um vídeo de Mariana Zapata, porque é um multiverso, gente. Como eu falei, os livros se conectam. Então, eu estou na minha jornada de ler todos os livros da autora. Neste momento que eu estou, só faltam 2 livros pra eu ler. Um é o All the Roads Lead Here, e esse eu deixei pro final porque eu acho que ele vai ser o meu favorito da Mariana Zapata, então eu tenho
um pouco de medo de ler ele, assim, porque eu tenho expectativas pra ele. E o segundo que falta é justamente o mais recente da autora. É um de lobisomem, eu acho, ou de lobo. E eu tô muito animada pra ler esse também, porque é fantasia. A Mariana Zapata escreve bastante livro de romance contemporâneo, algum ou outro que ela sai do padrão. Por exemplo, esse daqui tem um super-herói, então eu acho muito legal. E esse último que ela lançou é uma romantasia. E eu acho que ela tá colocando alguns livros fora da bolha, sabe? Eu gosto muito. E eu continuo fazendo a minha coleção de Mariana Zapata. Ainda não peguei todos os livros que eu li dela, ainda faltam vários pra eu comprar, mas eu amo. Então, assim, pra mim não é sacrifício nenhum, gente. E eu espero que algum dia eu consiga fazer esse vídeo completo de Mariana Zapata pra vocês, porque eu acho que vai ser muito legal da gente conversar sobre isso. Então, essas foram as minhas leituras do fim do ano e do começo do ano. Foi como eu passei a minha virada, Natal, Ano Novo, etc. Foi lendo esses livros aqui. Outro livro que eu estou lendo, que eu já perdi ele, aliás... Ah, ele tá aqui. Outro livro que eu estou lendo é a nossa leitura conjunta de novembro e dezembro do Além das Páginas. Gente, pasmem, a gente não conseguiu finalizar essa leitura, mas vocês vão entender por quê. O Além das Páginas é o clube de leitura que eu tenho com a Gi, do Abdução Literária. É um clube muito legal, a gente lê 6 livros durante o ano, então são leituras bimestrais, que vão para vários continentes do mundo. Então a gente sorteia os continentes, sorteia algumas características específicas e a gente vai selecionando as nossas leituras. O clube continua esse ano, em 2026, nós já temos todos os livros que vamos ler durante esse ano. Tem tanto uma live no canal da Gi falando sobre essas escolhas, também um post no meu Instagram já com os livros selecionados para vocês lerem com a gente. Para participar do clube, gente, é só querer ler, entrar no grupo e fazer parte da nossa jornada. Em novembro e dezembro de 2025, nós decidimos ler Vozes de Chernobyl, da Svetlana, que é um livro de não ficção sobre o acidente nuclear que teve em Chernobyl em 1986. E esse livro tava na nossa lista, sim. A gente sabia que ia ser difícil, eu acho. Eu acho que a gente já tinha uma certa noção, porque é um acidente nuclear, tinha muita coisa envolvida. Então a gente escolheu esse livro como um livro de não ficção e tava dando muito certo, assim, a nossa escolha. Eu tava animada pra ler esse livro. Era um livro que tava preso na minha estante há muito tempo. Só que aí a gente começou a ler e a gente percebeu que ele era muito mais pesado do que a gente tava esperando. Porque são relatos, né, são histórias reais do que aconteceu lá, de pessoas que viveram naquela época e viveram esse acidente. Então a gente tá indo muito lentamente nele. Eu estou aqui, ó, quer ver? Agora eu estou na página 262. Eu parei meio que no meio de uma parte, assim, porque são relatos pequenos, então eu parei entre um e outro. E falta pouco pra eu ler, ó, falta só isso aqui. Só que isso daqui, gente, vai me tomar dias. Já faz mais de um mês que eu tô lendo esse livro e isso aqui foi o que eu consegui ler. Eu tô, sim, marcando bastante coisa, eu acho que também ajuda a demorar mais tempo na minha leitura, mas eu tô aproveitando muito essa história e eu vou continuar lendo esse livro aqui com vocês durante essa semana que vamos passar juntos, tá? Por isso que eu estou mostrando ele pra vocês. Eu estou lendo um pouquinho por dia, então algumas páginas por dia eu consigo ler, estou marcando, estou me aprofundando e eu não vejo a hora da gente discutir essa leitura, vai ser muito legal. E eu acho que a nossa discussão final vai ficar pro final de janeiro, acho que a gente vai estender um mês aí. É uma coisa assim meio fora do normal pra gente, tá? Geralmente a gente consegue ler em 2 meses tranquilamente, é que esse aqui foi um ponto fora da curva. Então esse é o primeiro livro que eu vou ler com vocês, vocês vão me acompanhar avançando um pouco na história de Vozes de Chernobyl. Agora, o que vamos fazer essa semana? Já dei as minhas atualizações de leitura, então eu não sei exatamente quais livros eu vou ler nesse começo do mês. Eu tenho 2 opções bem rápidas de leitura que eu tô de olho nelas há bastante tempo, porque elas estão assim, bem na frente da minha estante, que são um livro infantil e um livro de série de quadrinho. Então eu acho que eu vou pegar esses 2 pra ler, porque aí eu já tiro eles da minha estante, vai ser rapidinho a leitura, eu acho que um dia eu consigo. E também tenho outras opções de leitura que eu acho que vai fazer mais sentido. Por quê? Agora sim entramos no assunto real oficial deste vídeo. Esse ano eu decidi fazer um mega projeto de ler séries. Se você não assistiu o vídeo onde eu falo sobre isso aqui no canal, eu vou deixar marcado aqui no card pra você assistir. Porém, o meu projeto é um projeto extenso, onde a gente vai ter várias opções de leitura. Então nós temos o nível iniciante, o nível médio e o nível avançado, vocês vão entender se vocês assistirem o vídeo. Eu, como criadora do projeto e também produtora de conteúdo, vou escolher o nível máximo, master desse desafio, que é o jogo de tabuleiro das séries. Eu coloquei ele aqui no meu caderno de leitura, então meu caderninho tá aqui, ó. Eu coloquei ele aqui
E eu vou seguir esse tabuleiro de séries com os desafios que eu mesma criei. São desafios como avançar em uma série, ler um livro de trilogia, continuar uma série favorita, ler um livro de duologia e assim vai. Tem várias formas que eu posso fazer esse tabuleiro. Eu posso jogar um dado, eu posso sortear um número, alguma coisa assim. Porém, eu acho que pra esse primeiro vídeo eu vou seguir a ordem certa do tabuleiro. Então eu vou começar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim a gente vai. Eu tenho alguns livros de série pra ler, então vou mostrar eles pra vocês agora rapidamente, porque esse vídeo já tá ficando gigante, esse primeiro take, né? A primeira das minhas opções não está aqui comigo porque tá lá no meu quarto. Foi uma leitura que eu já comecei em 2025, que é Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei. Eu tenho que avançar um pouco nessa leitura, porque é uma leitura conjunta que eu tenho com a Steph, e eu estou travada no terceiro capítulo. Mas porque eu não consegui pegar esse livro, gente. Eu simplesmente fui ler outras coisas e deixei ele de lado. Não é porque eu não estava gostando da história, tá? É um livro muito bom. Eu já sou fã de Senhor dos Anéis, assim, eu acho que é uma história magnífica. Então era muito fácil de eu ler esse livro. Aqui realmente demanda um pouquinho mais de tempo, porque eu tô marcando várias coisas, etc. É uma narrativa um pouco mais lenta. Também por conta dos diversos detalhes, né, que o Tolkien coloca nesse livro. Então essa é a minha primeira opção. Eu não sei em qual desafio esse livro entraria, mas eu acho que ele poderia ser uma trilogia, que seria o número 2 da minha tabela, né, do meu tabuleiro. Porque é uma trilogia, tecnicamente, é uma história só, mas dividida em 3 partes, então eu acho que eu poderia colocar esse livro na trilogia. Agora, para o desafio 1, em avançar uma série, eu acho que eu vou escolher esse aqui pra ler, porque eu tô bem animada e eu quero continuar no hype. Eu tenho Duas Coroas Retorcidas aqui comigo, é o segundo volume da série De Uma Janela Sombria. Esse livro me chama muita atenção porque o final do primeiro foi absurdo de legal e deixou, assim, um cliffhanger muito grande pra nós, pra que a gente pegasse o segundo volume. Como o primeiro foi uma leitura conjunta dos membros, eu já sugeri pra eles que a gente fizesse uma leitura extra esse mês. Esse livro não é a nossa leitura real oficial, mas a gente pode ler junto porque a gente leu o primeiro junto, então nada mais justo do que a gente continuar. Então esse daqui é um dos livros que eu realmente gostaria de ler essa semana com vocês. Talvez eu pegue ele logo mais, porque eu tô muito curiosa e eu acho que eu vou gostar. O desafio 3, continuar uma série favorita, eu não tenho muito ideia do que eu vou fazer, mas eu tenho várias opções aqui. Depois nós temos uma duologia, avançar em uma série, finalizar uma série, série com capas bonitas, série longa, iniciar uma série nova, gente, é o 10º desafio. Talvez eu tenha que usar ele, na verdade, porque a nossa leitura conjunta real, oficial, dos membros aqui do canal em janeiro é Quicksilver. E nós escolhemos esse livro em dezembro para ler agora em janeiro. É um livrão, aliás, ele é um pouco maior do que eu tava esperando. Só que esse livro inicia uma série. A gente é craque, gente, em iniciar a série. Ano passado, o tanto de série que eu iniciei com os membros do canal é absurdo. Mas assim, eu acho que a gente também anima de continuar a série juntos, sabe? Então, Quicksilver também é uma leitura que eu tenho que realizar agora em janeiro. Eu acho que eu não vou pegar essa série agora com vocês. Eu não sei se eu vou conseguir ler esse livro essa semana, sabe? Eu acho que eu vou deixar ele um pouco mais pra frente, porque assim, meu objetivo é gravar esse vídeo de segunda a segunda, então eu começo dia 4, dia 5 no caso, e depois eu vou até a outra segunda. E esse daqui eu acho que eu não vou pegar agora, porque segunda é dia 12, talvez eu pegue na outra semana pra, sei lá, ficar mais perto da discussão, sabe? Então são tantas opções de leitura. Esse ano, uma das minhas metas maiores é, óbvio, ler séries, então eu realmente quero me aprofundar nesse desafio. Talvez eu pegue um livro essa semana pra fazer o terceiro desafio, que é continuar uma série favorita, vamos ver. Mas uma outra meta que eu tenho muito grande pra esse ano também é ler de forma mais espontânea, porque ano passado eu li muito de forma restrita, assim, restrita a projetos, restrita a ideias que eu tinha, restrita às leituras conjuntas que eu tinha. Então esse ano eu quero ler de forma mais leve, de forma mais despretensiosa, então eu vou levar vocês comigo. Gente, peço desculpas pelo vídeo infinito que eu fiz pra iniciar esse vlog, porém, vamos logo para as nossas leituras então, porque hoje eu quero ler um pouco e aí a gente vai atualizando esse vlog conforme eu for avançando. Eu desejo uma ótima primeira semana real oficial de 2026 pra vocês, que esse ano seja maravilhoso pra nós, muito gentil com a gente e que nos proporcione ótimas leituras, como as que eu espero fazer durante esse vídeo.
Dia 6 do 1, um novo dia na vida e um novo dia no nosso vlog de leituras barra rotinas. Fiz 2 leituras ontem, eu falei pra vocês que eu ia pegar aqueles 2 livros rapidinhos, então vocês já viram aí quais foram. E sem querer eu comecei já o meu projeto de série, gente, porque eu li um volume de uma série de quadrinhos, mas é série. Mas vamos começar falando então sobre esta belezura aqui, porque vocês precisam ter esse livro na estante, na coleção de vocês de livros infantis. Como Nascem as Árvores foi um livro que eu recebi de parceria da editora Reco Reco. Ano passado eu tive parceria com o grupo editorial Record e eu solicitei esse livro aqui porque todo livro infantil que eles lançavam eu solicitava. E esse daqui me chamou muito a atenção porque é de árvores. Gente, eu como uma engenheira ambiental, eu sou fascinada por árvores. Eu acho que elas são magníficas, são seres extraordinários. Então quando vi esse livro, peguei e solicitei. Mas eu não tava esperando que ele fosse ser o que ele foi. Vocês viram aí que ele me emocionou muito e ele é lindo. Lindo na simplicidade. Ele me fez refletir tanto em livros infantis, porque assim, gente, pensa comigo. Livros infantis são para crianças. Então esse livro aqui é um livro que você vai comprar para sua criança, para o seu sobrinho, para os seus filhos, enfim. E livros infantis significam alguma coisa para as crianças. Então a história que tá aqui é perfeita para as crianças. Qualquer livro infantil que eu falar aqui para vocês vai ter uma história que vai servir para a criança. Porém, quando você é adulto e você lê um livro infantil, existem pontos muito sutis que falam sobre a vida adulta que você só enxerga se você for adulto. Então, pra vocês entenderem o que é que eu estou falando, porque esse livro me tocou demais mesmo. Como Nascem as Árvores vai contar a história da mãe e do filho. Eles são os nossos protagonistas. Eles estão nessa floresta, que aliás é muito linda, o livro é lindamente ilustrado, e eles estão andando por essa floresta conversando sobre as árvores que ali estão. A principal pergunta que o menininho faz, eu até gravei pra vocês, é: mamãe, as árvores se casam e fazem árvores bebês que crescem? E a partir daí, a mãe dele vai conversando com ele sobre como as árvores crescem, sobre como uma árvore bebê vai se tornar uma árvore adulta. E até aí tudo bem, porque a gente tá lendo a história e são perguntas muito válidas para uma criança, sabe? Como é que acontece uma polinização? Como é que acontece a dispersão das sementes? Então é um negócio bem legal. Só que aí, gente, você vai indo pro final da história e eu preciso ler isso pra vocês, porque quando eu li essa frase, eu filmei pra vocês, eu fiquei chocada. Então até aí ela tava falando sobre as árvores, eles têm um objetivo nessa história, então ela está indo plantar uma árvore por um significado lá que eu não vou falar pra vocês o que é, mas o menininho pergunta: como é que uma árvore pequena vira uma árvore grande, né? Como que isso acontece? E ela fala o seguinte: às vezes as sementes voam para longe da árvore da qual vieram, então a árvorezinha nasce sozinha. A partir daí eu já fiquei entalada, né, com o choro entalado aqui, gente. Aí o menininho diz o seguinte: mas mamãe, você não acha que é meio triste? Porque não há ninguém para cuidar da árvore pequena. E a mãe dele responde assim: em uma floresta... tá ficando difícil, gente. Em uma floresta, uma árvore nunca está sozinha de verdade. Ela está cercada de outras árvores. O menino responde: entendi, mamãe. A floresta é como se fosse a família dela. E eu não sei porquê, gente, isso me lembrou muito... Desculpa. Quando a gente sai da casa dos nossos pais pra seguir a nossa própria vida. E eu acho que é isso que ele tá falando. E quando eu fui ver aqui um pouco mais sobre o autor, eu descobri que faz muito sentido, porque ele nasceu em Bagdá e cresceu no Líbano e na França. Então eu acho que quem sai do próprio país,
Quem tem essa experiência de ser imigrante, de buscar uma família nova, entre aspas, entende o que ele tá querendo dizer aqui. Às vezes as sementes deixam as árvores que a originaram e ela segue o seu caminho. Só que não quer dizer que ela tá sozinha no mundo, porque existem outras árvores que vão ajudar essa semente a crescer, a amadurecer e se tornar uma árvore adulta, sabe? Eu acho isso tão lindo, tão lindo. E foi essa reflexão que eu tirei desse livro, gente. Livros infantis são para crianças, ao mesmo tempo em que eles são para adultos, mas você só vai entender isso quando você é um adulto lendo um livro infantil. As nuances, os detalhes, os assuntos por trás, subentendidos assim da história, é simplesmente maravilhoso. Aí eu fui ler um pouquinho mais sobre esse livro e vi que quem faz como se fosse uma introdução dessa história é o Ailton Krenak, né, que é um indígena. Ele é um autor indígena, aliás, ele tem vários livros publicados. Eu achei simplesmente sensacional. Eu não vou ler a introdução toda pra vocês, mas aqui no final ele fala o seguinte: árvores são feitas de água e também de muitas outras matérias, assim como os corpos da gente. Árvores são nossas avós, seres antigos que guardam o tempo e a vida na terra. É lindo, gente. Esse livro aqui, 5 estrelas, recomendadíssimo pra vocês. Ele tem 30 páginas, tá? Tenham em mente isso, porém é um livro infantil que vocês podem dar de presente com toda certeza. É lindo pras crianças terem na estante. E depois disso, eu fui fazer a live de discussão da nossa última leitura conjunta aqui do canal. Aí deu um tempo de espairecer, sabe, gente? Porque eu tava muito triste com esse livro. Então eu fui fazer a live de discussão com as meninas. Dessa vez foram só eu e mais 3, porque a gente leu A Rainha Negra em dezembro do ano passado. E foi muito, muito louco esse livro, gente. Eu gostei muito dessa leitura, aliás, dei 4 estrelas. Mas assim, a gente discutiu pra caramba esse livro. Teve muita coisa, muito detalhe. Esse livro é muito legal de ler em conjunto, porque vocês vão querer conversar com as pessoas dos absurdos que acontecem na história. Aí depois, quando a gente terminou, já era lá por umas 9 horas, 9h30, eu fui pegar Fancy, volume 4. Então, esse daqui era o que eu estava falando que começa o meu projeto de séries, porque eu tinha esquecido que Fancy era uma série de quadrinhos. Ano passado, eu li até o 3º volume e depois eu ganhei de amigo secreto da Alice, Fancy número 4. Então, o bilhetinho dela tá aqui. Nós fizemos um amigo secreto lá no clube e ela me presenteou com esse livro e mais um. Aí eu fui ler, gente, porque eu não quero esperar muito tempo pra continuar, sabe? Porque da última vez eu tive que reler desde o começo pra eu lembrar da história. Então agora eu quero ir lendo assim de forma mais rápida. Eu não vou me ater a muitos detalhes, gente, porque eu acho que eu já falei um pouco dessa série nos vídeos passados. Então dá uma procuradinha aqui no canal se você tem curiosidade de saber um pouco mais sobre essa série. Mas é uma série de quadrinhos que fala sobre esgrima. Então é um grupo de esgrima, um time de esgrima de uma escola. E cada menino tem a sua vida, tem os seus problemas, e é basicamente isso que a história vai abordar. Nesse caso, nós temos 2 protagonistas, que é o Nicolas e o Sage. O Nicolas é um menino que tá começando agora na esgrima. Ele tem muito talento bruto, assim, mas ele ainda precisa ser moldado. Enquanto que o Sage é um menino muito maravilhoso, assim, que tem tudo que um esgrimista precisa ter. Ele só não é o top 1 porque existe outro esgrimista que é inimigo deles. Aí, gente, que começa o drama, sabe? Mas então, o volume 4 foi muito legal, porque os 3 primeiros volumes da série abordam um pouco a criação do time, assim, como é que a escola criou o time que vai ser o time de esgrima da história. E o volume 4 é o primeiro volume que eles realmente agem como time, sabe? Então eles vão para como se fosse uma prova teste, assim, e eles têm que esgrimir como um time. Eu gostei bastante, eu acho que é uma série muito sólida, 4 estrelas, eu dei 4 estrelas pra todos, e eu sempre me divirto com eles, então é isso. Só que eu acabei colocando esse livro no desafio 1, né, gente? Porque era avançar em uma série. Aqui, ó, Fancy, volume 4, já comecei muito bem. Então, o primeiro desafio do meu tabuleiro de séries, do meu desafio de séries, já está feito. Agora, eu teria que pegar um livro de uma trilogia. E eu acho que a escolha é muito clara, gente. Eu preciso voltar a ler Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei. Então, eu vou pegar esse livro pra ler um pouquinho por dia. Pelo menos, sei lá, um capítulo por dia eu acho que eu consigo, assim. Apesar de que eu tenho Vozes de Chernobyl pra ler também, que eu preciso ler um pouquinho por dia. Mas vai dar certo, gente. Mesmo que eu não finalize nenhum outro livro aqui com vocês nesse vídeo, eu acho que é interessante eu continuar minha leitura, porque a Steph já me ultrapassou, que é a minha amiga que eu estou fazendo a leitura conjunta. Eu vi algumas mensagens dela hoje e ela já tá, assim, bem mais à frente na leitura, então realmente eu preciso voltar a ler Senhor dos Anéis. Eu acho que vai ser uma boa escolha para o desafio da trilogia. Hoje eu fui... Hoje não, né? Agorinha eu acabei de voltar, eu fui lá no correio
pra enviar alguns livros que eu vendi. Gente, esse é um dos benefícios aqui do clube, se você é membro aqui do canal. Você tem acesso a um grupo de bazar, então a gente compra livro uma da outra. E eu acabei vendendo alguns livros, as meninas compraram. Também vendi alguns pelo Instagram, então fica de olho lá nos meus stories, que às vezes eu posto algumas vendas. E aí eu fui lá no correio pra enviar esses livros. Depois eu pretendo enviar alguns outros, né, pelo menos postar alguns outros que eu estou vendendo, porque eu fiz uma limpa na minha estante no dia 2 de janeiro. Eu decidi finalmente limpar, fazia muito tempo que eu não limpava, ela tava imunda. E aproveitei pra tirar alguns livros, porque como esse projeto de série vai exigir um pouco mais de mim esse ano, e eu vou ler bastante livro, pelo menos eu creio que sim, aí eu queria já abrir um pouco de espaço aqui pra mim, pra eu colocar os livros novos. Eu acho que por enquanto essa é a atualização que eu tenho pra vocês. Mas depois acho que vai surgir algum outro assunto, que eu tenho alguns assuntos na cabeça guardados pra falar com vocês, mas às vezes eu esqueço. Então é isso. Seguimos para o segundo desafio do jogo das séries. Estou de volta nesse vlog, porém hoje é quinta-feira. Eu não consegui atualizar vocês ontem porque eu estava completamente focada nas minhas leituras. Consegui dar um gás nas minhas leituras e vim comentar com vocês agora o que é que eu consegui fazer. Eu até poderia ter atualizado vocês ontem, pra falar a verdade, mas eu simplesmente não quis, eu não tava com vontade de aparecer em vídeo. Hoje eu também li um pouquinho de Vozes de Chernobyl, como eu falei, eu ia ler um pouquinho por dia. E eu cheguei na página 304. Agora falta pouco pra eu finalizar, apesar de que esse pouco talvez seja muito impactante, porque conhecendo Svetlana, ela vai deixar coisas impactantes para o final também. Ela sempre começa com estouro e termina com estouro, sabe? Então, tenho que me preparar psicologicamente. Mas olha, tamo quase e eu estou feliz porque logo mais a gente vai conseguir discutir esse livro, finalmente. Então, esse eu vou continuar lendo conforme os dias vão passando. Agora, gente, deixa eu contar pra vocês sobre a minha leitura de Senhor dos Anéis, porque ontem eu realmente li bastante e eu cheguei na página 136, sendo que eu saí da página 69. Eu estava neste capítulo, prestes a iniciar o capítulo 4, e agora eu estou no meio do capítulo 8. Eu literalmente parei no meio porque tem umas pausas assim de capítulo, então eu parei bem no meio. Só que eu li uma cena tão icônica ontem que eu mesma surtei sozinha e eu queria compartilhar com vocês porque eu acho que essa personagem merece. A página ficou assim, ó. Eu realmente enlouqueci aqui atrás também, porque é a continuação da cena, então ficou muito louco. Mas eu vim compartilhar com vocês, então vamos lá. Esse capítulo chama A Batalha dos Campos de Pelennor, e é literalmente uma batalha entre algumas pessoas do bem e algumas pessoas do mal, incluindo orcs. Se você já leu O Senhor dos Anéis, você vai entender. Aliás, isso é um spoiler de Senhor dos Anéis, tá? Então se você não quiser spoiler, não assista essa parte. Porém, se você já assistiu os filmes em algum momento da sua vida, você vai ter visto essa cena, porque eu quero compartilhar como ela foi escrita no livro. Disclaimer, tá, gente? Porém, a gente tá acompanhando uma cena onde estão acontecendo várias coisas durante essa batalha, mas tem uma personagem principal que a gente tá acompanhando que me interessa muito, porque ela se tornou uma das minhas personagens principais, assim, favoritas, sabe? Eu acho que nessa cena, ela não é principal, ela é meio secundária, mas eu acho que nessa cena ela reinou, gente. Eu vou pulando algumas partes, mas pra contextualizar, a cena começa assim. A grande sombra desceu como uma nuvem, e para a surpresa de todos, era uma criatura alada. Na criatura estava montado um vulto coberto com um manto negro enorme e ameaçador. Usava uma coroa de aço, mas entre a coroa e a capa não havia nada para se ver, exceto apenas o brilho de um olhar mortal, o Senhor dos Nalgûl. Eu também não sei se eu tô pronunciando certo, mas não é isso que importa. Théoden não estava completamente abandonado. Os cavaleiros da sua casa jaziam mortos ao redor dele, ou então, dominados pela loucura dos seus cavalos, tinham sido levados para longe. Mas um ainda permanecia lá. Derwelm, o jovem, fiel acima de qualquer medo.
Só que aí que tá o pulo do gato, gente, porque esse Derwell, na verdade, é Elwyn. É a nossa queridíssima Elwyn. Se você assistiu os filmes, você vai entender. Isso porque quando eles sabiam que eles estavam indo pra essa batalha, a Elwyn, que é uma nobre, ela implorou pra ir junto porque ela queria lutar nessa batalha também, defender basicamente a honra da casa dela. Só que os homens negaram, não deixaram ela ir porque ela era uma mulher e falaram que ela tinha que ficar cuidando do povo dela. Ela então se disfarça de cavaleiro e vai mesmo assim, gente, porque é a Elwyn que nós estamos falando, ela não obedece as coisas dos homens, tá? Quem narra essa parte pra gente é o Merry, que é um dos hobbits que tá na história. E aí tá escrito assim: na escuridão de sua mente, teve a impressão de ouvir Derwell falando, mas agora sua voz parecia estranha, fazendo-o lembrar de alguma voz que já ouvira antes. Vá embora, criatura asquerosa, senhor das árvores carniceiras, deixe os mortos em paz. Nossa, o Tolkien, gente, ele é assim, tá? Uma voz fria respondeu: não te intrometas entre o Nazgûl e a sua presa, ou ele te matará na tua hora. Vai levar-te embora para as casas de lamentação, além de toda a escuridão, onde tua carne será devorada, e tua mente murcha será desnudada diante do olho sem pálpebra. Ou seja, uma ameaça muito clara, né, gente? Uma espada tiniu ao ser sacada. Faça o que quiser. Vou impedi-lo se eu conseguir. Impedir-me? Tu és tolo, nenhum homem mortal pode me impedir. Então Merry ouviu o mais estranho de todos os sons daquela hora. Parecia que Derwell estava rindo, e sua voz cristalina era como o aço. Mas não sou um homem mortal. Você está olhando para uma mulher. Gente, eu tava assim ontem. Ai, eu amo. Sou Elwyn, filha de Elmond. Você está se interpondo entre mim e o meu senhor, que também é meu parente. Suma daqui, se não for imortal. Pois seja vivo ou morto-vivo obscuro, vou golpeá-lo se tocar nele. Gente, não dá. Não dá, gente. E aí, tá falando aqui que esse espectro, ele fica na dúvida, tá? Ele fica meio cabreiro, assim. E aí, gente, o modo como Merry descreve a Elwyn é simplesmente magnífico. Ele diz assim: um pouco à esquerda estava aquela que ele chamava de Derwell, mas o elmo do seu segredo lhe caíra da cabeça, e os cabelos claros, libertos dos seus laços, reluziam num ouro pálido sobre os ombros. Os olhos cinzentos como o mar eram duros e cruéis, e apesar disso, havia lágrimas em suas faces. Segurava uma espada na mão e erguia o escudo contra o horror dos olhos do inimigo. Era Elwyn e também Derwell. Gente, simplesmente fantástico. Existem outras partes dessa cena, assim, é uma cena completamente icônica. Depois, na página seguinte, tem toda uma questão ali com o que ela faz, ela... Ai, gente, enfim. Mas eu tava assim ontem, eu tava surtando. E eu acho que essa é a beleza de Senhor dos Anéis, sabe? Eu acho que o Tolkien, ele tem essa fama de ser um cara que descreve muito coisas inúteis, assim. Eu tenho certeza que vocês já pensaram isso em algum momento, que ele descreve como que é a casca da árvore, de onde que veio aquela madeira, como que foi preparada essa comida, e ele põe músicas, ele põe poemas, e assim, ele realmente é um cara que divaga um pouco, mas ele nos proporciona cenas como essa, gente. E não só isso, depois, nesse capítulo, tem outras cenas maravilhosas que também incluem o Aragorn, que é o nosso rei principal. Então assim, eu acho que essa é uma história maravilhosa, e eu sinto que toda vez que eu leio esses livros, eu me sinto parte de algo maior. Quando eu tava conversando com a Steph, aliás, gente, eu não sei se eu falei, mas a Steph tem um canal aqui no YouTube, tá? Eu vou deixar marcado aqui na descrição pra vocês conferirem o canal dela. Se eu falei, confiram mesmo assim. Mas eu tava conversando com a Steph e ela falou uma coisa muito real, assim, eu concordei na hora com o que ela falou. As histórias de Senhor dos Anéis são histórias muito robustas. Com certeza, gente, é um livro recheado de coisas, é um livro recheado de inúmeras cenas, de inúmeras descrições e música e poema, como eu falei. Mas, ao mesmo tempo em que você lê, você se sente parte de algo maior. E isso é muito louco, porque são poucas as histórias que me proporcionaram isso. Então, se você nunca leu O Senhor dos Anéis, já deu pra ter uma noção de como é a escrita do Tolkien, né? Essa minha edição é bem antiga, ela é da Martins Fontes, aliás. Ela foi publicada nos anos 2000, então assim, ela tem uma linguagem um pouquinho mais rebuscada. Mas não é uma história difícil de ler, gente. Ele só é um livro robusto. Então não tenha medo de ler Senhor dos Anéis.
Entre nessa história. O primeiro livro é bem mais tranquilo, o segundo livro já começa a ficar mais tenso, e o terceiro livro é o final, né? É realmente a guerra, a batalha, as batalhas, aliás, do bem contra o mal. Então é uma história muito, muito interessante mesmo. Eu não vejo a hora de continuar a minha leitura, vou continuar aos poucos, tá? Eu realmente dei um gás porque ontem eu tava com tempo. Mas eu vou ver como que eu vou fazer agora pra ler, já que eu tenho algumas coisas pra fazer. Eu estou gostando muito dessa história. Estou gostando muito das duas histórias, aliás. E eu até queria pegar Duas Coroas Retorcidas pra ler. Talvez eu pegue, talvez eu dê uma pausa em Senhor dos Anéis, apesar de estar gostando muito, e pegue Duas Coroas Retorcidas pra ler, só pra ler um livro mais dinâmico. Mas saibam que eu estou arrasando nas minhas leituras dessa semana, gente. E estou muito feliz que vocês estão me acompanhando. Ai, gente, eu esqueci um negócio. Eu até desliguei a câmera e liguei de novo. Antes que eu vá embora, eu queria recomendar um negócio pra vocês. Porque, não sei se vocês repararam naquela cena que eu mostrei. Ó, tem uma bem aqui, ó. Eu estou usando esse marcador de texto, porque eu combino com a capa. E a capa é meio laranja, meio vermelha. Eu até pensei em usar um marca-texto laranja pra eu anotar as minhas coisas. Mas quando eu fui na papelaria, eu encontrei esse marca-texto aqui, ó, que chama Lumicolor 200 SL. E ele parece laranja ou rosa, se você olha assim. Na câmera ele tá parecendo laranja, mas pra mim ele parece bem rosa. Só que quando você vai usar, ele é um marcador de páginas vermelho. Então, apesar de ficar bem forte na página, eu gostei e eu recomendo esse aqui pra vocês. Ele não passa pro outro lado, ele parece ser bem fortão e ele é mesmo. Assim, ó, ele é bem forte. E se você vira a página, dá pra ver onde você marcou atrás, tá vendo? Mas ele não mancha, ele só é forte mesmo. Mas ainda assim, eu gostei e eu tô adorando usar ele aqui, então fica a minha recomendação. Cheguei na página 138 de Duas Coroas Retorcidas. Não me aguentei e comecei essa leitura. É um capítulo da segunda parte. Então a segunda parte aqui, ó, negociar. Eu li praticamente um capítulo depois dessa primeira parte, porque eu queria ter certeza de uma coisa antes de falar sobre esse livro com vocês. Eu parei no livro 6 de Senhor dos Anéis, então eu tô entre um livro e outro. Deixa eu mostrar pra vocês. Na verdade, eu já mostrei pra vocês ontem em vídeo, mas só pra vocês entenderem. Então eu parei entre um livro e outro. Por isso é que eu decidi pegar outra leitura e estou lendo Duas Coroas Retorcidas, que é o segundo volume de Uma Janela Sombria. Nós lemos o primeiro volume ano passado, foi a nossa leitura conjunta de novembro,
e foi muito bom. Eu adorei essa leitura. Eu não lembro a nota que eu dei exatamente, mas eu acho que eu teria dado umas 4,5 estrelas pra ele. E foi muito gostoso de ler. Foi uma fantasia que me lembrou outras fantasias mais antigas que eu já li em algum momento da minha vida. E eu gostei muito da ambientação, gostei muito dos assuntos, gostei muito da reviravolta final. O último capítulo tem uma reviravolta assim mega, e a gente fica meio que preso nisso pra começar o segundo volume. Então, quando tive a chance, peguei o segundo volume, porque esse ano é o ano de ler séries, gente. Porém, quero comentar uma coisa específica sobre esse livro, porque eu acho que é importante que vocês também entendam, caso você ainda não tenha lido o segundo volume que nem eu. Quando a gente pega a sinopse pra ler, aqui na orelha do livro, só existem duas pessoas que são citadas nessa sinopse, que é a Elspeth e o Raven, que são os dois protagonistas do primeiro livro. São os pontos de vista que a gente mais lê no primeiro livro. A Elspeth é a nossa protagonista, ela está aqui na capa, e o Raven é o interesse romântico dela. E qual foi a minha surpresa quando eu comecei a ler Duas Coroas Retorcidas, e na primeira parte inteira e no 1 ou 2 capítulos da segunda parte, eu acho que um capítulo da Elspeth é uma página só. Então assim, qual a minha surpresa em toda essa parte, o foco não ser eles, e sim ser um outro casal. Não entendo porquê, não entendo como que a autora sai de um livro com uma mega reviravolta final pra começar um segundo livro completamente lento, completamente fora da curva, porque ela deixa uma forma pronta pra ser assumida no segundo volume e ela ignora isso e coloca outro casal aqui. Ainda é a mesma história, ainda tem pontos de vista da Elspeth e ainda tem pontos de vista do Raven, porém agora eles estão separados e eles vão ficar assim pelo jeito, porque nós temos outro casal como foco. E o problema, gente, é que eu não tava esperando isso, porque nem na sinopse isso tá escrito. Então, eu não estou completamente envolvida com a história e eu não estou curtindo muito essa leitura. Quando a Alice fez um comentário lá no grupo, Alice, se você estiver vendo esse vídeo, você, assim, clareou a minha mente, entendeu? Porque antes de eu começar a ler esse livro, a Alice comentou assim no grupo: é o início de um novo casal favorito, alguma coisa assim. E eu achei muito estranho, porque a gente já tinha lido o casal antes. E eu pensei, ué, mas que casal favorito que essa menina tá falando? Agora eu entendi o comentário da Alice e ela clareou a minha mente. Eu estou muito apreensiva com essa história porque eu não sei se a gente vai voltar a acompanhar Elspeth e Raven. E se a gente não acompanhar os dois, eu vou ficar muito chateada com esse livro. Algumas pessoas do grupo já tentaram ler esse livro no passado, abandonaram ou não gostaram dele, então já deveria ter sido um indicativo de que tinha alguma coisa errada, sabe? Porque a maioria das pessoas do grupo gostou do primeiro volume. Não sei o que pensar. Por enquanto, estou na página 138 e não estou curtindo essa leitura. Porque o casal é fofo, gente. Esse não é o problema, tá? Os dois personagens são muito interessantes. Eu não vou falar quem é, porque vocês vão ter que descobrir. Mas os dois personagens individualmente são interessantes, juntos como casal são interessantes. Eles também têm uma missão dentro do livro, uma missão bem importante, por sinal. Eles estão envolvidos na história principal, só que não é o casal que a gente conheceu no primeiro volume, sabe? É algo diferente, a gente não tava esperando isso. Eu não tava esperando isso, pelo menos. Então é isso que tá me atrapalhando. Foram as minhas expectativas de acompanhar um casal que não existe mais. Até agora, né? Vai que eles existem daqui a pouco. Então é isso. Essa é a minha atualização de sexta-feira com Duas Coroas Retorcidas.
Eu adoro que nessa época do ano é universal que todos os produtores de conteúdo tenham um som de ventilador de fundo. Hoje é segunda-feira de manhã, estou aqui junto com as minhas amigas maritacas pra atualizar esse vlog, porque o fim de semana foi um sucesso. No sábado, eu fui com a minha família num lugar aqui próximo, a gente foi tomar um café da tarde e foi muito legal, porque era um lugar muito lindo. Pena que estava absurdo de calor, o sol tava queimando nossa pele, então assim, a gente não conseguiu aproveitar tanto, porém foi muito bom. E no sábado mesmo, eu terminei a minha leitura de Vozes de Chernobyl, que é um livro muito difícil de ler. Finalmente eu terminei essa história, foi mais de um mês lendo, e eu digo finalmente no bom sentido, tá? Porque eu realmente queria ler esse livro para discutir com o pessoal do Clube Além das Páginas. Só que é uma leitura muito difícil, gente, é uma leitura complexa, emocionalmente falando. É um livro que trata de um acidente que colocou em risco a vida de muitas pessoas e ainda coloca em risco a vida de muitas pessoas. Se a gente for parar pra pensar, esse acidente aconteceu em 1986, já faz um certo tempo que ele aconteceu, porém ele ainda continua influenciando pessoas naquele lugar, ele ainda continua tendo as suas consequências naquele lugar. Então é um livro bem difícil, eu não vou entrar em muitos detalhes dessa história porque eu quero discutir com o pessoal, mas ele ficou assim, ó, vocês viram aí. Pois é, eu já conhecia a escrita da Svetlana, porque eu li A Guerra Não Tem Rosto de Mulher dela. Foi há bastante tempo, eu tava na faculdade ainda quando eu li aquele livro. E faz bastante tempo que eu saí da faculdade, gente. Por incrível que pareça, já deve fazer uns 8 anos que eu saí da faculdade. Um livro muito bom, eu gosto da Svetlana. Tem gente que não gosta muito dela porque ela é uma pseudo-jornalista, vou colocar. Os livros dela, apesar de parecerem ser jornalísticos, não são. Eles são romances mesmo, porque ela romantiza a voz das pessoas que estão falando com ela. Mas é uma discussão pra gente fazer no dia da live. Então, terminei esse aqui no sábado. No domingo eu fiquei ocupada de manhã e fiquei ocupada à noite. Porém, na tarde eu consegui finalizar a minha leitura de Duas Coroas Retorcidas. E é isso aqui que eu vim fazer com vocês, vim falar sobre esse livro. Isso porque Duas Coroas Retorcidas meio que se redimiu da metade pro final. Quando eu fiz aquele take pra vocês falando que eu não tava gostando da história, eu achei que foi muito real, porque realmente eu tive muita dificuldade de gostar desse livro no começo. Eu gostei do casal que aparece aqui, como eu falei pra vocês, mas a minha quebra de expectativa foi muito grande, porque eu tava esperando que o livro fosse uma continuação direta do primeiro volume e não foi. Meio que nada tinha acontecido aqui e a vida continuou com outro casal, o que me deixou muito atrapalhada das ideias. Porém, quando a gente chega na metade pro final, a gente começa a entender que esse casal que surge tem um objetivo, eles precisam acontecer para que a história siga um rumo específico. Acontece, gente, que a parte mais interessante da história pra mim era justamente a protagonista Elspeth com o pesadelo na cabeça dela. Pra quem não sabe, eu não sei se eu falei a sinopse, em Uma Janela Sombria, que é o primeiro volume, nós temos a Elspeth nesse mundo mágico onde as pessoas têm magia. Porém, essa magia não é uma magia... Porém, essa magia não é uma magia muito boa, porque quanto mais as pessoas usam as suas magias, mais elas degeneram. Então é algo assim bem ruim para as pessoas, até porque elas podem sair do controle e tal. Então o rei desse reinado decide que ele vai acabar com essa magia, ele começa a punir as pessoas que estão infectadas. Então assim, é um sentimento de caos, um sentimento de opressão ali acontecendo com aquele povo. E a Elspeth, quando ela era criança, ela foi infectada e a magia dela era justamente absorver o poder das cartas da providência. Nesse mundo nós temos cartas da providência como se fossem cartas de tarô, eu acredito, e cada carta dessa tem um poder diferente, ela permite que a pessoa faça alguma coisa diferente. E quando a Elspeth, quando criança, né, infectada, tocou numa carta do pesadelo, ela acaba absorvendo o poder dessa carta, então o pesadelo mora na cabeça dela, que é o nosso segundo personagem principal, eu sei. E aí ela começa toda essa jornada junto com o Raven pra fazer umas coisas lá no livro, né, pra lutar contra tudo isso que tá acontecendo, eu não vou entrar em detalhes. E no final do primeiro livro nós temos uma reviravolta muito grande, que eu acho que se você tá acompanhando a história do jeito certo, você entende que vai acontecer em algum momento. E aí nesse segundo livro a gente continua a história, ele é uma continuação direta, mas ele não é uma continuação direta do final do primeiro livro. Na metade pro final ele fez sentido, eu acho que ele é muito interessante, eu amo a ambientação dele, e era isso que eu tava falando. Só que a parte mais interessante desse livro pra mim, que foi o que me chamou pra história, é justamente a relação da Elspeth com o pesadelo, porque os dois estão interligados. E
basicamente a gente não tem pontos de vista da Elspeth nesse livro, são pouquíssimos pontos de vista. Os capítulos dela no início do livro é coisa assim de uma página. Por exemplo, o livro começa com ela, isso aqui é o capítulo dela, gente. E a gente vai acompanhando outros pontos de vista, e duas personagens são as que mais escrevem pra gente nesse livro, mais contam a história pra gente, que é o Raven e o Elm. Ele era um personagem secundário no primeiro e agora ele passa a ser um personagem principal no segundo. Então, eu gostei do livro, eu acho que no final ele se redimiu, ele me emocionou justamente por conta dessa relação da Elspeth com o pesadelo. Dá tudo certo no final, que eu acho que é muito bom também você ler uma série sabendo que vai dar certo. Duologias ainda são a minha quantidade favorita de livros, porque nós temos um livro para iniciar a história e um livro para finalizar a história. Eu sou muito adepta a duologias, apesar de não ler muito, eu acho que é o número ideal de livros. Só que nesse caso, eu teria gostado se fosse uma trilogia, porque aí esse livro aqui seria o livro ruim, sabe? Eu ia falar assim, ai gente, o segundo livro, ele não é muito bom não, mas o terceiro é ótimo, sabe? Porém, a história acaba aqui e eu acabei dando 3 estrelas pra ele. No começo do livro, gente, ele tava umas 2 estrelas, depois no final ele passa a ser 3 estrelas. E eu vou muito contra a maré, porque esse segundo volume tem uma nota maior do que o primeiro. Isso porque eu tava conversando com a Alice e eu acho que a opinião da Alice é a que mais aparece no mundo literário, que é o fato de que esse casal, que se torna um casal no segundo volume, é muito mais carismático do que o casal do primeiro volume. Então, se você não tem essas expectativas que eu tive, e você começa a ler o segundo livro tranquilamente, sem esperar nada dele, é capaz que você se apaixone muito mais por esse casal do que o casal do primeiro. Então, a nota dele é um pouco maior do que a nota do primeiro volume. Porém, meu caso foi o inverso, gente. Eu me conectei muito com o primeiro, não entendi muito bem a troca pro segundo volume. Mas, o que eu tenho que falar pra vocês dessa experiência toda? Eu amei a escrita da Rachel Gillick, que é a autora desse livro aqui. Ela tem um outro livro publicado aqui pela Alt no Brasil, que é O Cavaleiro e a Mariposa? Alguma coisa assim, esse aqui, ó. E eu estou louca pra ler esse livro, o pessoal fala muito bem dele, muito mais do que essa duologia aqui. E eu estou animadíssima para comprar em algum momento da minha vida e continuar lendo mais livros dessa autora. Eu acho que a ambientação dela é maravilhosa, ela sabe muito bem construir mundos que sejam interessantes da gente ler, da gente fazer parte. Então eu gostei muito dessa experiência. E assim finaliza o meu fim de semana, tá? Eu terminei 2 leituras, foi muito bom. E agora eu vou voltar para minha leitura de O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, que é a 3ª parte. Porém, eu acho que eu não vou conseguir falar sobre esse livro aqui com vocês. Esse vlog vai ser mais ou menos um vlog de rotina / uma semana comigo. Então, apesar de ainda ser segunda-feira de manhã e eu ter prometido pra vocês que esse vlog teria a segunda-feira como uma semana comigo, eu vou finalizar esse vlog por aqui, porque assim, no próximo vlog que eu começar, eu posso continuar a minha opinião. E aí, gente, o que eu estava pensando, tá? É um último assunto que eu quero fazer com vocês. Eu estava pensando em fazer conteúdos curtos sobre as séries que eu finalizo. Porque eu acho que resenhas de séries, eu não sei se o pessoal assiste muito hoje em dia, por isso é que eu preciso da ajuda de vocês. Se você assiste vídeo no YouTube falando sobre séries, assim, quando a pessoa senta em frente à câmera e comenta o que é que ela achou sobre todos os livros de uma série, comenta aqui embaixo pra eu saber se você assiste ou não. E se você não assiste vídeos no YouTube, você assistiria conteúdos curtos sobre isso? Por exemplo, um Reels, um Shorts? Você assistiria falando sobre uma série inteira em poucos minutos? Comenta aqui embaixo, gente, de verdade, porque eu preciso da ajuda de vocês pra entender o tipo de conteúdo que eu vou fazer esse ano com relação às séries que eu for finalizando. Porque aí eu quero fazer vlogs mais livres de leitura, sabe? Como Uma Semana Comigo. E aí acaba que eu vou finalizar alguma série em algum momento e não vai ter todos os livros no mesmo vídeo. Se você não é inscrito aqui do canal e chegou por agora, chegou por esse vídeo, aproveita pra se inscrever, porque eu vou postar bastante vídeo esse ano, vou fazer vídeos de rotina comigo e tenho algumas coisas elaborando aí na minha mente que eu acho que vocês não podem perder. E se você tem interesse em se tornar um membro aqui do canal, os membros têm um contato muito mais próximo comigo do que apenas inscritos. É só clicar nesse botão aqui embaixo, escrito Seja Membro, e dar uma olhada nos níveis de assinatura aqui do clube. Eu fico por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse primeiro vlog singelo do ano. Eu acho que eu tô pegando jeito ainda, eu tô muito fixada em padrões, eu tô muito presa por ideias que eu tive em 2025, então agora eu tô me libertando dessas amarras e fazendo vlogs mais tranquilos, porém é um processo de adaptação, então eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Agora eu fico por aqui, a gente se vê então nos próximos vídeos aqui do canal. Vou finalizar esse e já vou começar o próximo. E espero vocês lá. Um beijo!
e até mais. Tchau!